13º domingo do tempo comum. Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. Aprendamos com a palavra. Você já deve ter ouvido, diante de um problema ou desgraça, alguém dizer: foi vontade de Deus. Quantas pessoas vivem magoadas com Deus por atribuir a Ele o seu sofrimento? A liturgia vem nos dizer quem Deus é e o que deseja para nós. Deus é autor de todo bem. Nos criou perfeitos e, como Deus da vida, não poderia jamais ser autor das nossas intempéries. No Evangelho, vemos duas histórias se cruzando. A de Jairo, chefe da sinagoga, que encontrava-se com a urgência de ver sua filha à beira da morte, e a história da hemorroíça, uma pessoa, de certa forma, morta perante a sociedade, pois naquele tempo sua condição era tida como impura e pela lei não poderia ter contato com outras pessoas. No primeiro ponto da história, Jesus segue com Jairo para sua casa a fim de curar a filha deste, mas no caminho acontece de ser tocado pela mulher que é imediatamente curada. Não apenas isso, ele para e dá atenção e ouvidos a ela para que ela conte toda a sua história de vida. Você já parou para pensar em como estava o coração de Jairo naquele momento? Enquanto Jesus dava atenção àquela mulher, sua filha estava morrendo. Como você ficaria diante disso? Ainda pior, imagine os familiares de Jairo vindo dar a notícia: sua filha morreu. Nessa história, não percebemos Jairo reclamando da situação ou culpando a mulher por segurar Jesus com a sua história. Jesus então o acalma dizendo que sua filha estava apenas dormindo e faz algo ainda mais extraordinário do que curá-la. Jesus a ressuscita. Embora o milagre aqui possa ser também chamado de vivificação, Jesus a vivifica. Aqui está a grande mensagem do Evangelho. Deus não faz distinção de seus filhos e se importa com todos. Está disposto a socorrer a todos nós e ouvir a todos nós, pois nada é impossível para Ele. Apesar de sermos filhas e filhos de Deus, de possuirmos uma alma imortal e sermos feitos para a eternidade, estamos no mundo temporal, ou seja, passageiro. Você e eu estamos sujeitos a viver neste mundo que passa, sujeitos a imprevistos, às alegrias momentâneas, a tudo que neste tempo pode ser proporcionado a nós. Mas ele passará, nos aguarda a eternidade. Porém, a liturgia nos recorda que não estamos abandonados à nossa própria sorte. Pela fé podemos reconhecer a presença de Jesus e podemos ser socorridos por Ele. Ainda nesta vida terrena, você e eu podemos presenciar as maravilhas dessa presença através de pequenos ou grandes milagres. Aliás, para quem crê, tudo na vida é um verdadeiro milagre e bênção. Reflita neste momento em como você tem encarado a tua vida. Você tem tido esperança, como essas pessoas do Evangelho que acreditaram em Jesus, mesmo que fosse para tocar seu manto diante da morte? A ressurreição da filha de Jairo não anula a presença da morte em nossas vidas. A cura da hemorroíça não significa que não teremos que enfrentar a dor, mas nos recordam que para Deus nada é impossível, até mesmo a morte. Nos recorda que, apesar de estarmos vivendo neste mundo, não pertencemos a Ele. Que a paz de Deus, que ultrapassa toda a nossa compreensão, guarde os nossos corações em Cristo Jesus. Amém.